Deus me trouxe aqui para dizer para você: se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, se alegra em Deus, porque Deus ele é poderoso. Deus ele é poderoso. A palavra do nosso Deus que fica ali no livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 1, que vai dizer que Salomão ele oferece sacrifícios a Deus. Salomão ele oferece ali os seus sacrifícios a Deus. E a palavra do nosso Deus diz assim: e Salomão, filho de Davi, esforçou-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. E o magnificou grandiosamente. E falou Salomão a todo Israel e aos capitães dos milhares de centenas, e aos juízes e todos os príncipes, e em todo Israel os chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com eles ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servos do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito abrir a arca de Deus em Criate Jearim, e lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que o tinha feito a Bezalel, seu filho, de Uri, filho de Ur, e estava ali diante dos tabernáculo do Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante ao Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu-lhe sobre ele 1000 holocaustos. Deus me trouxe aqui para te dizer, com esta palavra, para dizer para você: se alegra no Senhor. Se alegra porque Deus ele contempla tudo. E a palavra do nosso Deus diz que Salomão ele era filho de Davi. Salomão, ele herdou o trono do pai, E a palavra vai dizer que Salomão ele era o escolhido do seu pai para sentar no trono, e o seu irmão também, ali, Adonias, queria passar na frente, de Salomão. Chegou até sentar no trono e ele foi descido lá à ponta da espada, Então ele, o trono era para Salomão. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que a bênção que está para vir nas tuas mãos é para você, não é para outro. O Senhor me revela o meu coração, Deus coloca o meu coração essa mensagem para dizer para você que a bênção do Senhor ela é endereçada para você. É para você e não é para outro. O Senhor coloca o meu coração que alguém até queria se apossar de algo que é para você, queria ficar com algo que é teu. O Senhor Jesus Cristo, Deus coloca o meu coração, Senhor, me revela as mensagens que o Senhor me deu, coloca o meu coração. São mensagens reveladas, são revelações do Espírito Santo, que ele revela aos nossos corações. Deus não traz a nossa mente à toa. Às vezes a gente acha que está ficando ali até com a cabeça ruim, mas é o Senhor nos revelando. E Deus me revela que alguém queria se apossar de uma bênção que ela é tua. O Senhor me revela que essa bênção ela é para você. E este trono é para você, é algo de Deus endereçado a você. E a palavra do nosso Deus diz que Adonias, ele queria tomar o trono que era do irmão. Ele queria usurpar o lugar que era do seu irmão. Mas a bênção não era para ele, a bênção era do irmão. Deus me revela que está vindo algo na tua direção e é para você. Deus está trazendo. O Senhor traz uma bênção para você e chegará na tua porta, chegará no portão, e essa bênção é endereçada a você. E ela vai chegar sendo enviada pelo anjo do Senhor. E Deus coloca o meu coração que será um anjo que trará essa bênção. Um anjo do Senhor vai trazer essa bênção para você.
Deus me trouxe aqui, Salomão, ele era, né, muito amado pelo pai. Era o escolhido do pai. E Salomão, quando ele, né, ele se pôs ali, né, a sacrificar o Senhor, ele foi oferecer ali, né, na tenda da congregação, né, ali ele foi orar ao Senhor, agradecer a Deus, né, e Salomão, ele tinha os inimigos, dele. Salomão, ele teve os inimigos dele, né, porque a palavra do nosso Deus, ela diz porque o seu irmão era inimigo dele, o seu próprio irmão era um inimigo de Salomão. O seu próprio irmão era inimigo de Salomão. O Senhor diz, né, na palavra que o próprio irmão queria tomar o trono do outro irmão, queria tomar a benção que era do irmão. Então, quer dizer, se tornou um inimigo, né? Queria usurpar o que não era dele. Então, Salomão, ele foi para a tenda da congregação ali, ele começou a orar ao Senhor, orar e depositar ali os seus inimigos, orar e pedir a Deus que abençoasse o seu inimigo. E a palavra do nosso Deus diz que Salomão, ele não pediu mal para os inimigos. A palavra do nosso Deus, ela diz que Salomão, ele não pediu mal, mas Deus falou com ele, Salomão, porque você não me pediste o mal dos teus inimigos. Mas Salomão, ele orou, ele fez uma oração tão assim a Deus, tão assim especial a Deus, que além dele não ter pedido o mal dos teus inimigos, ele pediu a Deus que desse sabedoria. Ele falou, Senhor, me dá sabedoria para mim eu guiar o teu povo, me dá sabedoria para mim guiar, porque Deus colocou um povo na mão de Salomão ali. Deus confiou a ele um reinado. Deus confiou a Salomão um reinado. Então ele orou ao Senhor e falou com o Senhor, eu só quero sabedoria, inteligência para guiar o povo do Senhor. E pediu Deus, né, ali em favor dos inimigos dele, mas ele não pediu a maldade. Ele não pediu a maldade. E o que Deus ele fez? O Senhor pega e fala com ele, Salomão, porque você não pediste o mal dos teus inimigos, mas pediste sabedoria, entendimento para guiar o meu povo, eu vou te acrescentar. Foi a vontade de Deus que o Senhor enriquecesse a Salomão. Mesmo que depois ele veio ter as falhas dele lá na frente e tudo, né? Então, né, a Bíblia fala que, né, ele por ter muitas mulheres, né, ele acabou se adorando outros deuses, mas foi por causa das mulheres, né, que fez ele errar, né. Mas, né, vamos lá, né, irmãos? Então, né, o homem, às vezes, ele é falha. A própria Bíblia fala que o homem está sujeito às falhas, né? Mas isso não quer dizer que Deus, ele não dá oportunidades. Deus dá oportunidade de você se arrepender, de você se consertar e reparar o seu erro. Reparar o seu erro e não permanecer, né? A gente erra, mas, né, pode vacilar ali às vezes, né? Mas Deus quer. Deus, ele não quer que você permaneça no erro. Deus quer que você se conserte. Deus quer que você se levanta. É que você não dê ouvido, mas dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido à palavra do nosso Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvido o que o Senhor tem para você. Segue a direção dos céus, a direção de Deus, né? Então o Senhor pegou, acrescentou a Salomão. Só que, né, eu disse, o Senhor falou com ele, Salomão, porque você não me pediste o mal dos seus inimigos, mas pediste sabedoria e entendimento para guiar o meu povo, hoje eu vou te acrescentar. Então Deus acrescentou ali, Deus acrescentou riquezas, bens, né, ali na vida dele, né, para ele cuidar do povo do Senhor. Né? E Deus me trouxe aqui para te dizer para você que Deus, ele, a partir do momento que você faz para Deus, ele acrescenta na tua vida. De graça vos dou e de graça vos dá, né? Fazereis para mim primeiro, né? Deus, ele fala, fazereis para mim primeiro e depois eu vos acrescentarei. Então, o mal, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o mal, ele se destrói por si próprio. Você não precisa pedir o mal para ninguém. Você não precisa desejar o mal. Porque o mal, ele por si próprio, ele se destrói. Né? E a palavra do Senhor aqui no livro, né, de
aqui no livro de 1 Crônicas, versículo de número 7, que vai dizer: Salomão pede a Deus sabedoria, né? Então, que foi onde que eu falei que ele pediu sabedoria. Além dele ido para, né, ali para a tenda com reação, né, ele orou, sacrificou o Senhor e pediu sabedoria. E ele vai dizer assim, a palavra diz assim: naquela mesma noite, né, que ele foi ali para a tenda da congregação, ele apareceu-se a Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu-se a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Então, né, Deus apareceu para ele. Olha, irmãos, que é tão linda essa passagem, que Deus, o Senhor, ele apareceu para ele. E Deus, ele faz isso comigo, com você. Deus, ele nos apresenta de várias formas. Deus, ele se apresenta para mim, ele se apresenta para você, né? E Deus, ele dá-nos oportunidade de nós sabermos o que quer. Então, né, aquilo que queremos, Deus, ele concebe a nós. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Se eu falo assim, eu digo assim, que se Deus ele for ouvir muitas das vezes o meu pedido e o seu, se Deus ele for ouvir mesmo, porque Deus ele não quer coisa ruim para os seus filhos. Deus ele não quer coisa ruim, coisa má para mim, aquilo que vem me fazer mal, aquilo que vem me trazer problema para minha vida, problema para a tua vida. Deus ele não quer o mal para mim, ele não quer o mal para você. Deus ele quer o melhor. Então, por isso que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, Deus ele nos apresenta, que é para interceder por nós, as nossas orações, porque a palavra do nosso Deus diz que muitas das vezes nós pedimos e às vezes nós recebemos mal, porque nós não sabemos pedir. Então, às vezes, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele intervém, dependendo do que vai te prejudicar, do que vai me prejudicar, daquilo que vai me fazer mal ou fazer mal para você. Deus, ele intervém. O Espírito Santo, ele intervém, né? E ele chega até Deus e Deus entra com intervenção. Porque Deus, ele não quer mal para mim, não quer mal para você. Então, muitas das vezes, Deus ele não vai agir da sua forma, do jeito que você quer, mas ele vai fazer o melhor para mim e o melhor para você. E disse Deus: tu usaste. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Então ele reconheceu que Deus ele foi muito fiel a Davi, o pai dele, e ainda colocou Salomão. Foi Deus que colocou Salomão no trono do pai dele. Foi permissão de Deus, foi a permissão do Senhor. E ele diz: agora, pois, o Senhor Deus confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai. Né? Então ele pediu que Deus ali confirmasse. E muitas das vezes, eu e você, nós temos que orar e pedir a Deus confirmação. Nós temos que orar e saber se aquilo tá no agrado, na vontade de Deus, se está na direção de Deus. Se aquilo é a vontade de Deus para minha vida, se é a vontade de Deus para a tua vida. Se Deus, ele realmente ele quer isso mesmo. Porque às vezes a gente faz aliança que não é a vontade de Deus. E aquilo vem prejudicar eu, prejudicar você. Aquilo traz um problema sério para a tua vida, um problema sério para a minha vida. E isso traz problema. Então é por isso que, né, a gente tem que consultar a Deus. Tem que perguntar a Deus se está de acordo com a vontade de Deus. Então ele diz: agora confirme para mim a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Então, o povo que Salomão ele estava guiando, o povo que Salomão ele estava cuidando sobre uma direção de Deus ali, que foi Deus quem colocou ele naquela posição, era um povo numeroso, era um povo muito grande. E ele pegou e falou: Senhor, ele pegou e falou com Deus, né? Dai-me, pois, agora a sabedoria e o conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo.
Porque quem poderia julgar a este povo tão grande, né? Então ali foi a hora que ele, né, orou e falou com Deus. E dar-se ele sabedoria e entendimento para ele guiar aquele povo, porque Deus deu ele o reinado. E como que ele ia guiar um povo sem a sabedoria, sem a capacidade? Então eu falo com você, o que Deus faz, ele é perfeito, é agradável. E quando Deus ele escolhe o homem, ele capacita. Deus ele capacita o homem. E é tão bom a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não guiado pelo homem, mas guiado por Deus, porque até quando você falha, quando você erra, Deus ele é o teu juiz. Deus ele julga a sua causa. Deus ele sabe aonde te leva. Então andar na direção de Deus é a melhor coisa que um homem e uma mulher pode fazer. É orar, pedir Deus direcionamento, pedir Deus que venha confirmar o reinado, pedir Deus que venha confirmar a palavra dele, pedir Deus, porque Deus usa vasos na terra, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus usa vários vasos na terra para confirmar, né, a obra dele na minha vida e na sua. Então o Senhor, né, ali acrescentou a Salomão e foi tão grande o que Deus fez na vida dele que o povo que Deus colocou nas mãos dele era, né, um povo numerosos, quer dizer, era um povo grande. E ele tinha que ter o direcionamento de Deus. Estou muito gripada, irmãos. Então ele tinha que ter o direcionamento de Deus para poder guiar o povo, né? Para o povo não ali andar errante, né? Mas a obediência, ela evita muita coisa. Obedecer a Deus evita a gente passar por processos dolorosos. Seguir o caminho de Deus é muito bom, né? Mas quando Deus ele permite uma prova na sua vida ou na minha, ele também tem o controle. Então, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que grande será a vitória de Deus na tua vida. Grande será a virada de Deus na tua vida. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que você já pode se alegrar. Você já pode se alegrar, porque o que Deus ele tem para fazer na tua vida é muito grande. E não adianta ninguém lutar contra. Não adianta nem querer impedir, né? Não adianta nem querer atrapalhar. Então Deus me trouxe aqui para te dizer que a benção ela é tua. É tua. É tua. Deus deu foi para você. E o que vai chegar nas tuas mãos. O que vai vir é para você, endereçado a você.